Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versículo 17, uma vez mais: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Quantos podem dizer amém? Amém. Olhando para a crucificação de Cristo, nós percebemos que, imbuído a este cenário, se desenvolve na revelação bíblica alguns contextos que são cruciais para entendermos a riqueza do que acabamos de ler. Observe que, em primeiro lugar, olhando para o cenário da crucificação, sob um contexto histórico, percebemos que a crucificação era uma forma de execução praticada pelos povos antigos. Perceba que a palavra crucificação em português, ela é oriunda de uma palavra latina, cruciare, que por sua vez dá-nos a ideia de atormentar, torturar. Cícero, filósofo romano do primeiro século de nossa era, citou a crucificação como a mais cruel de todas as punições. O historiador judeu Flávio Joséfo chamou a crucificação como a mais lamentável de todas as mortes. Perceba que, olhando para o contexto histórico, observaremos que, a princípio, a crucificação era utilizada como uma espécie de punição aos escravos, que por conseguinte passou a ser aplicada aos prisioneiros de guerra, aos desertores e também aos ladrões em geral. E agora, olhando de forma específica para a cruz de Cristo, percebemos que a cruz de Cristo era basicamente formada por duas peças distintas. A primeira peça, podemos caracterizá-la como a parte vertical da cruz, chamada de stipe crucis, isto é, o tronco da cruz, onde o mesmo ficava de forma permanente fixada ao chão. A segunda parte da cruz era a sua peça móvel, que ficava no seu aspecto horizontal, chamada também de patímbulo, onde havia o costume, após o julgamento do crucificado, o mesmo pegava essa parte horizontal da cruz, colocava sobre suas costas, e havia o costume de amarrar a sua mão direita a uma extremidade, a mão esquerda a outra extremidade, e de onde ele foi julgado, caminhasse carregando a cruz, que poderia chegar a pesar cerca de 50 quilos, até o local da crucificação. Observe que Jesus vai passar por esse costume, onde ele vai transitar na via dolorosa, ou na via crucis, o caminho da cruz,
por cerca de 300 metros, segundo alguns estudiosos. Cristo então faz este percurso carregando a parte horizontal da cruz. Em segundo lugar, quando olhamos para a crucificação e entrando para o entendimento bíblico, nos deparamos também com o seu contexto teológico. E olhando para o seu contexto teológico, chegaremos à conclusão que de tantos mistérios que permeiam o texto sagrado, de tantos mistérios que se revelam à luz da revelação bíblica, sem dúvidas, a cruz de Cristo, o Calvário, o Gólgota, é um dos mistérios mais extraordinários. Observe que a cruz de Cristo não se trata de um acidente de percurso. A cruz de Cristo não é um plano B, porque o plano A falhou. A cruz de Cristo não se trata de uma reflexão tardia de Deus. Percebe-se que, embora o Calvário se materialize no alto do Monte Caveira, o Calvário foi projetado, arquitetado na mente e no coração de Deus desde a eternidade. Sendo assim, Pedro entende esta verdade, e em seu grande sermão, por ocasião do dia de Pentecostes, apóstolo Pedro se levanta e diz que Cristo foi entregue pelo determinado conselho. Cristo foi entregue pela presciência de Deus. Pedro está entendendo que a cruz é reflexo de duas dádivas divinas. A cruz é reflexo do conselho de Deus. A cruz é reflexo da presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A presciência divina está muito ligada à onisciência divina, enquanto atributo exclusivo chamado onisciência diz-nos que Deus conhece todas as coisas, que não há nada encoberto aos seus olhos. A sua presciência nos revela que Ele conhece todas as coisas de forma antecipada, ou seja, Jesus conhece a conclusão do livro. Deus conhece a conclusão do livro antes do primeiro capítulo ser escrito. Pedro, entendendo isto, ele escreve sua primeira epístola e ele diz que o Cordeiro se manifestou agora, mas na verdade o Cordeiro já é conhecido desde a fundação do mundo. O apóstolo São João, por ocasião da revelação do Apocalipse, ele diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sendo assim, cheguemos à conclusão que antes de Deus dizer haja luz, primeiro ele disse haja cruz. Sendo assim, a queda de Adão no Éden, o veneno da serpente no Éden, não pegou Jeová de surpresa, pois antes do veneno da serpente envenenar a humanidade, na eternidade divina, o sangue do Cordeiro já estava programado para ser derramado para a remissão dos pecados. Sendo assim, aleluia, cheguemos à conclusão que Jesus não foi crucificado porque Judas o traiu.
Jesus não foi crucificado porque Pedro o negou. Jesus não foi crucificado porque os judeus o entregaram. Ele não foi crucificado porque Pilatos o sentenciou. Ele não foi crucificado porque os soldados o penduraram no madeiro. Ele foi crucificado porque Deus o entregou. E porque Deus o entregou? Porque o Calvário é um projeto arquitetado na eternidade. Quantos podem adorar a Deus pela cruz aqui esta noite? Sendo assim, olhemos para a cruz. E olhando para a cruz, a primeira pergunta que faço: por que Jesus morreu na cruz? Você já parou para se questionar por que Cristo morreu na cruz? Penso que a resposta para esta pergunta está na condição do homem. Em que consiste a condição do homem? Apóstolo Paulo, por ocasião da carta à igreja em Éfeso, em seu capítulo 2, inicia o apóstolo dizendo que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Perceba que Paulo está aqui destacando, revelando a condição do homem caído. Paulo está revelando a condição do homem sem Cristo. Paulo está revelando a condição do homem sem a graça. Paulo está revelando a condição do homem após sua queda no Éden e antes da sua restauração na cruz. E o que é o homem caído, Paulo? Paulo chega à conclusão. E Paulo vai dizer que o homem caído está morto. Logo, qual é a ideia de Paulo aqui? A se referir o homem caído na condição de morto. Paulo utiliza uma palavra grega chamada de necros. E necros, por sua vez, carrega consigo algumas ideias. Número 1, necros dá-nos a ideia de um cadáver. O que Paulo está dizendo é que o homem sem Cristo, o homem sem Deus, o homem sem a graça, é como se fosse um cadáver. Ou seja, nele não há vida. Ele pode existir, mas nele não há vida, porque a verdadeira vida, ela emana da cruz. Em segundo lugar, Paulo diz que este homem, na condição de morto, em sua literalidade, ele literalmente carece de uma coisa. E o que é que esse homem carece? A palavra que Paulo utiliza carrega consigo esta segunda ideia, de que este homem morto, ele carece de vida. Logo, Paulo chega à conclusão que o homem caído, ele carece de uma coisa apenas. O homem caído não carece de riqueza. O homem caído não carece de fama. O homem caído não carece de status. O homem caído carece de vida. E por que carece de vida? Porque essa riqueza monetária não traz esta vida espiritual. Esta fama, esse status, não traz esta vida espiritual. Se não traz, ele carece de uma coisa. E o que é que ele carece? Ele carece daquilo que foi perdido no Éden. E o que foi perdido no Éden? A vida de Deus. Logo, é diante desse cenário que aparece Jesus na história. E João, entendendo isto, o início
do Evangelho conforme João é um dos mais extraordinários. João é um tanto quanto teológico. Ele fala do verbo que estava com Deus. Ele fala do verbo que era Deus. Ele fala do verbo que se fez carne. E aí João nos diz que no versículo 4 do capítulo 1, quando esse verbo se encarna, quando ele se tabernaculou entre nós, João 1,4 descreve o que o homem carece. E João diz: nele. Nele quem? Em Cristo. Nele quem? No verbo encarnado. Nele quem? Em Jesus. O que é que estava em Jesus, João? João diz: nele estava a vida. Sabe o que João está dizendo? É que o homem carece de uma coisa. O homem carece de vida. E só tem um que é capaz de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João entende isso. E entendendo que nele está a vida, João vai revelar ele para nós. E João vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. João vai revelar que ele é a ressurreição e a vida. Logo, o que o homem carece, ele não encontra no ouro, ele não encontra na prata, ele não encontra no dólar, nem quanto no euro. O que o homem carece, só tem um que é capaz de entregar. E quem é capaz? João 10, versículo 10, de Jesus, que o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim. Veio para quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A você que me ouve aqui, que não é salvo em Cristo Jesus, o que você carece, você não encontrará em nenhum lugar. O que você carece, você encontrará unicamente na pessoa bendita de Jesus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo perde a herança. O filho pródigo parte para a terra distante. O filho pródigo partindo para a terra distante é o reflexo do homem caído. Ele perde tudo, perde riqueza, perde dinheiro. De repente, ele, na condição de um herdeiro, está cuidando de porcos. Ele chega no ponto mais humilhante, no entendimento judaico. E diante de tudo isso, ele vai se lembrar de uma coisa. E o que é que ele vai se lembrar? Eu aqui estou perecendo de fome, enquanto os trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão. O que é o pão da casa do pai? É a presença de Cristo na vida do homem. O homem vai entender que comida de porco não traz vida. Comida de porco só enche o estômago, mas não é capaz de trazer vida. Aonde há a verdadeira vida? No pão servido na casa do Pai. E quem é o pão servido na casa do Pai? Jesus pregando, olha para a multidão e diz: vossos pais comeram maná no deserto por 40 anos e morreram. Mas tem uma coisa: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alguém pode adorar a Ele aqui esta noite? Se o homem carece de vida, se o homem carece de vida, e se nele, isto é, em Cristo, está a vida, surge uma pergunta. E qual é a pergunta? Como essa vida vai ser transmitida a nós? Se nós carecíamos de vida, se Cristo nele está a vida, como que essa vida vai ser transmitida a nós? Devo lhes dizer que esta vida, ela não será transmitida a nós por uma vida, mas que essa vida
será transmitida a nós por uma morte. Ou seja, esta vida de Deus, que o homem carece, ela é capaz de ser transmitida a nós por uma via. E que via é essa? A via da cruz, a via do Calvário, a via do Gólgota, a via do madeiro. É por isso que a cruz é um verdadeiro paradoxo. A cruz é paradoxal. Olhe para a cruz e você vai ver que Jesus suportou a escuridão para que nós tivéssemos luz. Na cruz, Jesus foi desamparado para que nós pudéssemos ser aceitos. Na cruz, ele teve sede para que pudéssemos saciar das fontes das águas da vida. Na cruz ele foi incompreendido para que pudéssemos vir conhecer a verdade e sermos libertos. Na cruz ele morreu para que nós pudéssemos viver. Isso é lindo demais, porque por via de regra, ai Jesus, por via de regra, toda morte gera morte. Por via de regra, toda morte gera morte. Caso clássico, Romanos 5,12. Por intermédio de Adão, entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo, passou a todos. E por entrar o pecado no mundo, também passou a morte. Ou seja, porque estávamos mortos. Estávamos mortos porque morremos em Adão. Estávamos mortos porque a morte de Adão gerou morte para toda a humanidade. Logo, se por via de regra morte gera morte, há uma morte que é diferente de todas as mortes. Se por via de regra morte gera morte, olhe para a cruz e você vai ver que na cruz há uma morte que não gerou morte. Há uma morte que foi capaz de gerar vida. É por isso que a cruz é um verdadeiro paradoxo. Ele morreu para que nós possamos viver. Em sua morte encontramos a vida. Encontramos a vida em sua morte. E por que ele morreu na cruz? Por 3 razões. Ele morreu na cruz para que pudéssemos viver por meio dele. Ele morreu na cruz para que pudéssemos viver para ele. Ele morreu na cruz para que pudéssemos viver com ele. Paulo entende isso e ele abre a boca e diz: já estou crucificado com Cristo. Já que estou crucificado com Cristo, eu cheguei à conclusão. E qual é, Paulo? Cristo vive em mim. Ele morre para que pudéssemos viver por ele. Ele morre para que pudéssemos viver para ele. Ele morre para que pudéssemos viver com ele. Deixa-me ver aqui quem recebeu esta vida da cruz. Levante as mãos para dizer alguma coisa para Deus.